todos nós aqui, já tivemos nossos momentos de apogeu, o momento que você estava no alto e o momento que você estava no baixo. Dentro de uma mensagem que eu mandei para os irmãos, para alguns irmãos da igreja, falei sobre setênios. E dentro desses setênios tem situações que você está aqui no alto, mas tem situações que você está no baixo. E tem situações que você sobe novamente, como se fosse um gráfico. E em nossas vidas não é diferente, irmãos. Existem momentos em nossas vidas que nós estamos aqui em cima, ó, tudo bem, tudo transcorrendo normalmente, dentro de casa, no trabalho, com os vizinhos, a nível de saúde, está tudo assim, ó, tudo normal, tudo bem. Mas existem momentos também que de repente é como se fosse uma longa descida e aparecesse aquela placa na beira da estrada para você diminuir a velocidade, para você engrenar o teu carro, para você não ir com tanta velocidade, porque vem uma descida muito forte, conforme os irmãos estão, não dá para ver direito ali, mas uma curva assim, uma descida, uma estrada com muitos altos e baixos, como se fosse um tobogã. E a nossa vida também é assim. E pasme, meus irmãos, que às vezes até a nossa vida espiritual também é assim. Existem momentos na nossa vida que você se sente assim, sabe? Que busca ao Senhor, que está buscando ao Senhor, que você está com uma intimidade tão grande com o Senhor. Mas existem momentos que, devido a algumas situações, parece que nossa fé, a nossa comunhão com o Senhor parece que vai diminuindo. Parece que diminui. E alguns até se afastam do Senhor. Alguns até se afastam da casa do Senhor. Então, nesta noite eu quero falar um pouco a respeito desta situação, enfrentando os altos e baixos na estrada da vida. Enfrentando os altos e baixos na sua vida. Na sua vida. Mas eu gostaria de falar um pouquinho aos irmãos a respeito deste salmo. Este salmo é um salmo de comemoração. Daqui a pouco nós estaremos lendo esse salmo de número 30, mas este salmo é um salmo de comemoração. Davi está comemorando, por quê? E comemorando porque a arca da aliança tinha sido levada pelos filisteus. E Davi foi em busca desta arca. E nisto que ele foi em busca desta arca, ele conseguiu pegar a arca. Foi um momento altíssimo, um ponto alto na vida de Davi. Embora o rei Davi tivesse assim pontos altos e pontos baixos. Ora ele vencia Golias, né? Ora ele tinha um problema com Betseba. Ora ele vencia alguns reis, ora ele se acovardava. Então Davi ele teve alguns momentos difíceis, altos e baixos na vida dele. E este salmo nos fala que agora ele está no momento, no apogeu. Ele já era rei e ele foi lá e conseguiu pegar essa arca. Mas só quando ele está trazendo esta arca de volta para a terra, para o lugar que a arca deveria ficar, eu não sei se foi involuntariamente ou por falta de um conhecimento mais profundo, embora ele fosse um servo do Senhor, ele chamou um homem qualquer, um homem no meio da multidão para segurar, para ajudar a levar a arca. E nisso que aquele homem estava ajudando a levar a arca, tropeçou e a arca ia caindo. Nisso que a arca ia caindo, esse homem foi e segurou a arca. Aí o que acontece? Esse homem morre. Esse homem morreu. É um ponto baixo. É uma perda, né? Alguém que você está te seguindo, alguém que está te acompanhando. E é difícil da família entender, falar assim, poxa, o meu esposo, o meu filho, quem segurou a arca, né? A família pensando, meu esposo, meu filho foi para segurar a arca, para não deixar a arca do Senhor cair, porque naqueles dias a arca representava, era a presença do Senhor para o povo judeu, era muito importante, muito importante. Então a família poderia ficar assim, como que pode uma coisa dessa?
Meu marido morreu, meu noivo morreu, meu filho morreu, porque segurou a arca. Então, eu creio que pesou um pouco para Davi essa situação. Então, foi um ponto baixo. Então, foi uma descida na vida de Davi. Foi uma descida. Então, o que ele faz? Ele retoma a situação e resolve deixar a arca da aliança na casa de Obed-edom. Os irmãos conhecem perfeitamente a história. Ele deixa a arca na casa de Obed-edom. E a arca fica durante 3 meses na casa de Obed-edom. E quando a arca fica durante 3 meses na casa de Obed-edom, tudo na vida de Obed-edom muda completamente. Inclusive, existe até uma mensagem falando sobre a mudança na vida de Obed-edom, que está lá também no YouTube. Então, existe essa mensagem. Tudo muda na casa de Obed-edom. Ele passa a ser até tesoureiro, um homem que nem era judeu. Ele passa a ser tesoureiro na casa de Deus, dentro do palácio, dentro lá do templo, melhor dizendo. E passa a ser tesoureiro. Passa a ser uma figura muito importante. E agora Davi, ele retorna e vai na casa de Obed-edom e pega essa arca de volta. Aí novamente vem toda aquela alegria, o ponto alto na vida de Davi. Agora ele pega a arca e leva lá para a cidade. Eu não sei se teria como o irmão Wallace projetar ali para nós, porque o irmão Wallace, às vezes ele atua como um severino, né? Ele vai assim em algumas áreas e nos ajuda. Então, não sei se teria como ele colocar Levítico, capítulo 27, aliás, não é Levítico 27 não. Eu cheguei a anotar aqui, é uma situação, deixe-me ver aqui, uma situação, acho que eu deixei anotado em um outro papel, em que Davi, ele começa a dançar. Quando ele está chegando perto da casa dele, ele começa a dançar até que a esposa dele começa a chamar a atenção de Davi. Até que a esposa começa a chamar a atenção dele. E aí, o que acontece? Davi, então, é tido como uma pessoa qualquer, como uma pessoa mundana, um homem comum, não é considerado como um rei pela sua própria esposa. Mas ele estava super alegre, ele vinha cantando, ele vinha dançando, ele vinha saltitando, porque estava trazendo a arca de volta. Este foi um grande momento na vida de Davi. Agora, nós começamos a observar dentro dessa nossa folha, que vem logo uma pergunta, não sei se tem aí na folha. Isso. Eu não sei se os irmãos têm aí na sua folha uma pergunta: você está levando a sério as coisas de Deus em sua vida? Tem uma pergunta aí. Não sei se está na folha de vocês. Você está levando a sério as coisas de Deus em sua vida? Não sei se está aí na primeira página. É na primeira página, logo no início. Se não está, está aqui na minha, foi um comentário que coloquei aqui. Você tem levado Deus a sério? É uma outra pergunta. Você tem levado Deus a sério? Aquilo aconteceu com aquele rapaz, porque em determinado momento, Davi, ele se descuidou. Houve um descuido da parte de Davi. E aí então aquele jovem morre. Seja você um cristão ou não, todos enfrentamos altos e baixos, gostando ou não de montanhas russas. Ora, estamos no pico da alegria, ora mergulhamos no poço da tristeza. Eu creio que não esteja aí na folha dos irmãos. Mas quando eu falei sobre o Levítico 27:30, é sobre o dízimo, sobre o dízimo que eu vou trazer, tá ok? Palavra sobre o dízimo. Então, na vida também podemos sair da queda e chegar ao auge ao lado de Deus. Na vida nós podemos também sair da queda e chegar ao auge ao lado de Deus. Quantos ex nós encontramos aí na vida? Quantos ex?
eu já fui isso, eu já fui aquilo, eu já fui. Então, quantos erros nós encontramos na vida? Muito bem. Creia que com todo o seu coração, agora tem na sua Bíblia, aí enfrentando os altos e baixos na estrada da vida. Aí me parece que agora, dentro desse slide que o irmão vai apresentar, vem alguns versículos, vem alguns versículos deste Salmo de número 30. E eu gostaria de ler com os irmãos. Ali no primeiro eu não coloquei o número, tá ok? Mas fala assim, vamos ler de forma alternada. Eu te exaltarei, Senhor, pois tu me reergueste e não deixaste que os meus inimigos se divertissem à minha custa. Os irmãos do número 2. No número 3, Senhor, tiraste-me da sepultura, prestes a descer a cova, devolveste-me a vida. No próximo slide, 4. Pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. Aí vem aquela parte que nós tanto conhecemos. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Próximo versículo. Senhor, com o teu favor, deste-me firmeza e estabilidade, mas quando escondeste a tua face, fiquei aterrorizado. No próximo slide. Se eu morrer, se eu descer a cova, que vantagem haverá? Acaso o pó te louvará? Proclamará a tua fidelidade? O próximo. Mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria. Isto. Então observe que este salmo é um salmo de comemoração. Davi ele está agradecendo ao Senhor por tudo quanto ele fez na vida dele. Aí nós vamos começar a preencher a nossa folha e vamos ver algumas situações, o que este salmo nos ensina. No número 1, Deus te tira a dor para te dar a cura. Está aí na folha dos irmãos, já está preenchido? Ok? Deus te tira a dor, no espaço que está em branco, a colocar dor, a palavra dor, para te dar a cura. Essa dor não quer se dizer simplesmente uma dor física, mas pode ser uma dor de ordem assim emocional. Pode ser uma dor de ordem relacional. Pode ser qualquer tipo de dor. Então ele te tira a dor para te dar a cura. Ok? A cura em todos os sentidos. Nós temos aqui na igreja pessoas que já foram, obrigado. Pessoas aqui na igreja que já foram curadas de enfermidades que o médico falou assim, olha, não tem jeito. Tivemos uma irmã aqui na igreja, ela não é mais membro aqui na nossa igreja, o ginecologista dela falou que ela não teria condições de engravidar. Ela nunca poderia ser mãe, nunca seria mãe. E ela falou, eu creio num Deus que pode todas as coisas. Eu sei, a senhora está me falando, a senhora estudou para isto, mas eu creio num Deus todo-poderoso. E aí o que aconteceu? Passou algum período, passou um tempo, chegou a notícia que a irmã estava grávida.
chegou a notícia que a irmã estava grávida. A doutora falou que aquela irmã possuía um tipo de enfermidade que não tinha condições de engravidar. Não tinha condições de engravidar. E chegou um período da irmã trazer a notícia para a igreja que estava grávida. Uma outra irmã nossa, no princípio, as pessoas foram na casa dessa irmã, e eu não estou citando nomes, na casa dessa irmã, porque o médico falou que para ela não tinha mais jeito, que ela já estava com câncer, porque na família dela havia um quadro que todas as pessoas morriam de câncer na família dessa irmã. E eu fui visitar essa irmã também, outros irmãos de outra igreja, outro irmão chegou lá e passou uma palavra, sabe aquela palavra que ao invés de tirar você do buraco, parece que soca mais você, joga mais lá para baixo? Irmã, se a irmã falecer, a irmã está com Jesus. Não se preocupe, a irmã está com Jesus. Não se preocupe se falecer. Se vier a óbito, a irmã está com Jesus. Não é a palavra que você leva para alguém que está enfermo. Não é uma palavra. Então, eu estava lá quando esse irmão falou isso. Ainda bem que esse irmão não é da nossa igreja. Não é da nossa igreja, mas já foi da nossa igreja. Não é da nossa igreja. Então, irmão, Deus pode te dar a dor, mas para te dar a cura. Para trazer a cura. Às vezes nós passamos por um momento, eu creio que eu vou falar um pouco mais adiante, nós passamos por um momento, por uma certa dificuldade para um amadurecimento na presença do Senhor. Eu creio que vamos falar um pouco mais adiante. De repente Deus permite que você passe por um momento assim de dificuldade para que você se fortaleça. Porque é muito tranquilo servir a Deus conforme a situação de Jó, né? Situação de Jó, muito tranquilo. Também tem tudo, deste tudo a Ele. Deste tudo a Ele. Eu quero ver se tirar tudo, tirar parte da família, tirar os bens, tirar tudo dele. Quero ver se vai continuar te adorando. Então, às vezes, Deus permite que aconteça alguma coisa em nossas vidas, para que venha um fortalecimento um pouco mais adiante. Às vezes nós, pelos olhos humanos, nós não entendemos o plano de Deus. Mas lá na frente, Deus nos faz lembrar, ou então você para e pensa, meu Deus, se eu tivesse feito aquilo, eu estaria transtornado, teria destruído a minha vida. Se eu entrasse para aquela carreira, aquele serviço, de repente eu poderia estar em péssimas situações. Creia com todo o seu coração que Deus tira a dor para te dar a cura. Está no versículo de número 2, que está aí também na folha dos irmãos, que diz assim, no versículo número 2: Senhor meu Deus, a ti clamei por socorro e tu me curaste. Senhor meu Deus, a ti clamei por socorro e tu me curaste. Então, às vezes, quando nós estamos passando por este momento de grande aflição, ou momento aflitivo, nós pedimos ao Senhor e Ele vem ao nosso encontro. Ele vem ao nosso encontro. Ele não poderá vir, talvez venha ao nosso encontro. Lógico que nós sabemos que tudo ocorre segundo a vontade dEle, não de acordo com a minha vontade. Mas se nós clamarmos, se nós pedirmos, Ele espera isso, Ele quer isto. Os irmãos lembram perfeitamente do texto bíblico, quando o Senhor Jesus encontra-se com aquele cego, e Jesus pergunta ao cego: o que queres que eu te faça? Lógico, se aquele rapaz era cego, o que ele queria? Ele queria ver, mas Jesus pergunta, Jesus faz uma pergunta. Então o Senhor espera que você também, que nós também, clamemos a Ele, falemos com Ele: Senhor meu Deus, a ti clamei por socorro e tu curaste-me. Eu fui curado por ti. Quantos irmãos aqui, com certeza, já passou por alguma situação bem adversa, bem difícil, e sentiu que Deus estava com a mão dele ali. Nós ouvimos mesmo no domingo o testemunho da irmã, falando que por 2 vezes esteve quase que morta. Mas Deus clamou a Deus e Deus a manteve com vida.
E no restante desse versículo, que prosseguindo, fala assim, ó, Davi fez a oração por cura. Ele fez uma oração pela cura. Clamei a ti, Senhor. Louvor da cura. Aí vem no próximo slide, louvor da cura. Dentro do louvor da cura também está no versículo, cante louvores e não se cale. Cante louvores e não se cale. Se está passando por dificuldade, cante, louve ao Senhor. Se é um momento alegre, cante, louve ao Senhor. Mas não fique parado, não fique sem adorar ao Senhor. Não fique sem apresentar ao Senhor louvores. Clame ao Senhor, cante ao Senhor, cante louvores a Ele. Eu já tive a oportunidade de visitar algumas pessoas no hospital e chegar ali, a pessoa ser evangélica, está naquela cama, está cantando hino. E eu chego para fazer a visita como na qualidade de alguém que está indo ali para levar uma palavra de conforto, né? Mas aquela pessoa acaba te confortando, demonstrando a imensidão, o tamanho da fé que ela tem no Senhor Deus. Eu fico assim até admirado quando chego ali no hospital e vejo umas pessoas assim, ela cantando, mesmo no leito de hospital, mesmo aqui no hospital municipal, elas estão lá no leito, na sala amarela, mas estão cantando. Os evangélicos estão clamando. Nesse outro slide nos fala o seguinte, propósito da cura. Quando fala ali sobre o propósito da cura, também está no versículo, te darei graças para sempre. Te darei graças para sempre, para sempre. Existem pessoas que parece que têm uma memória assim muito curta e esquece aquilo que Deus já fez por ela. Esquece que já passou por uma dificuldade, uma tribulação muito grande e esquece de agradecer a Deus. Uma caixinha de memória são as esposas. Esposa é uma caixinha de memória. Parece que o HD das esposas nunca enche. Parece que a memória das esposas parece que tem uma quantidade de RAM, uma quantidade de RAM enorme, que elas nunca esquecem. Se você, esposo, falar alguma coisa, fizer algo com ela, daqui a 5 anos, algumas, elas irão lembrar. Daqui a 5 anos elas estarão lembrando. Fizeste isso comigo. Você falou isso assim para mim. Quando não existe um bom relacionamento. Quando existe um bom relacionamento, há o perdão, a pessoa é tratada, a pessoa é curada. Mas quando não existe um tratamento, a pessoa guarda aquilo no coração, que quando surge uma primeira oportunidade, aquela pessoa já lança-se em face. Você fez isso comigo. Mas deveria ser o contrário também, das coisas boas. Filho ou filha, poxa, eu lembro daquele dia que você chegou em casa. Então, trazendo para o lado espiritual, o propósito da cura, Davi fala assim, te darei graças para sempre. Como ele não fosse esquecer nunca o que Deus havia feito na vida dele. Não vou esquecer nunca, Senhor, pelo que tens feito na minha vida. E nós precisamos ser assim também, lembrarmos sempre que o Senhor esteve presente no momento que nós mais precisávamos. Eu já falei a respeito do cantor Carlos Heitor aqui, a respeito do testemunho dele, e até prometi trazê-lo aqui na igreja um dia para cantar. Muitos não conhecem, porque ele deve estar na idade do irmão Naldinho, mas sabe, um testemunho fantástico daquele irmão. Nesse número 2 aí, quando fala, Deus te tira da morte, para preencher aí, para te dar a vida. Deus te tira da morte para te dar a vida. Essa parte aí é tranquila a nível de salvação. Isso aí é tranquilo. A nível de salvação, todos nós entendemos isso perfeitamente. Deus te tira da morte para te dar a vida. E o que Davi fala nesse versículo de número 3? Olha o que Davi fala no versículo de número 3.
No versículo número 3, Davi nos diz desta forma: Senhor, tiraste-me da sepultura, prestes a descer a cova, e devolveste-me a vida. Há um grande reconhecimento por parte de Davi dentro deste salmo, porque ele reconhece que em várias situações ele teve prestes a morrer. Mas o Senhor Deus trouxe vida a ele. Uma situação que é difícil de eu parar assim e esquecer, é o momento em que o filho quer tomar o trono do pai. Quando Absalão quer tomar o trono de Davi. E o pessoal de Davi falou assim: ó, nós vamos pegar Absalão, nós vamos matar Absalão. E Davi fala: não, deixa Absalão. Então isso é um momento de vida para Davi. Não estou falando para Absalão, é um momento de vida para Davi, porque ele está se fortalecendo ainda mais no Senhor. Então Deus te tira da morte para te dar vida. Quantas vezes nós somos desafiados na rua, aquela fechada no trânsito, de repente dá vontade de você acelerar, ultrapassar aquele veículo que te deu uma fechada e chegar mais à frente, chegar mais adiante, ficar na frente dele bem devagar, para tentar trazer uma ira àquele motorista que te deu uma fechada. Isso acontece muito no trânsito. As pessoas que passam por você e esbarram em você e não pedem desculpa, ainda olha para você e pergunta: o que foi? O que foi? Aí você: não foi nada, não foi nada. Por quê? Porque você está se deixando, está se permitindo ser controlado pelo Espírito Santo de Deus. Então ele tira você da morte para te dar a vida. Não vamos pensar assim apenas assim: Deus me tirou da morte porque eu estava enfermo e me deu vida, agora estou com saúde. Não, vamos pensar em todos os sentidos. Nos conflitos na rua, nos conflitos dentro de casa, nos conflitos às vezes até dentro da própria igreja, algumas igrejas. É você tendo a paz, né? O que nós cantamos ainda há pouco aqui: Santo Espírito, Santo Espírito, Santo Espírito. É o Senhor te trazendo vida. Então Deus te tira da morte para te dar vida. E nesse versículo número 3, Davi fala: Senhor, tiraste-me da sepultura, prestes a descer a cova, devolveste-me a vida. Agora ele já estava numa idade bem mais avançada e já estava entendendo perfeitamente qual era a boa e agradável e perfeita vontade do Senhor. E é assim que nós precisamos viver também. À medida que o tempo vai passando, nós vamos amadurecendo, não a nível de idade apenas, mas amadurecendo a nível na vida espiritual, nos consagrando a cada instante, e não levando assim: eu não levo desaforo para casa, eu não tenho sangue de barata, comigo o negócio é diferente, se fosse comigo o negócio não ia ficar desse jeito. Não é isso que Deus espera de cada um de nós. E Davi aqui ele dá essa demonstração. Nesse número 3, fala: Deus te tira da ira para te dar sua graça. Deus te tira da ira para te dar a sua graça. Irmãos, quantas vezes alguns servos do Senhor já esteve perto de perder a graça. Quando eu falo perder a graça, ou sair da graça, não estou falando perder a salvação, não estou entrando nesse mérito. Eu estou falando em sair da graça. Quantas vezes já veio aqui a vontade de você responder à altura à pessoa? Quantas vezes já chegou aqui o limite de você chegar a cerrar o punho? Quantas vezes? E às vezes até dentro de casa. Mas você pede ao Senhor: Senhor, tenha misericórdia, me ajude. Deus te tira da ira para te dar sua graça. E o Davi ainda fala nesse versículo 5, parte A,
ele nos diz assim: pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. Pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. A ira pode até chegar, você pode até ficar nervoso com alguma situação, você pode até não concordar com alguma situação. A palavra nos fala a respeito do Senhor Jesus quando chega ali naquele tabernáculo, talvez chega ali no templo, melhor dizendo, talvez seja a mensagem, se Deus permitindo, domingo pela manhã, e Jesus chega e vira aquelas mesas daqueles cambistas que estão ali no templo, Naquele momento ali, o Senhor Jesus, ele estava cumprindo uma profecia, Ele ficou assim, desgostoso com o que estava acontecendo na casa do Senhor. Então teve que tomar uma atitude. E às vezes nós precisamos também tomar uma atitude, mas não sair da graça. Ok? Continuando aí em João 12, versículo 47, eu não sei se tem ali no slide, isso tem, sim. Pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Não existe aquele vizinho que, desculpe a expressão, que é uma mala. Tem aquele vizinho? Geralmente, algumas pessoas têm um vizinho que é uma mala. Aquele vizinho que faz de tudo para te tirar do sério. Faz de tudo para que você tome uma atitude, aí ele fica satisfeito. Quando você tomar uma atitude, ele fica satisfeito. Conseguir tirar ele da graça. Conseguir tirar ele do sério. Jesus poderia vir, conforme a mensagem que ouvimos no mês da mocidade, pelo nosso seminarista, poderia vir com aquele fogo no olho e vir para... Mas você, olha, no primeiro momento, eu não vim para julgar, mas vim para salvar. Então, quando nós vemos a situação aqui, que Davi, ele vem falando nesse Salmo de número 30, versículo número 5, parte A, ele vem falando de graça, ele vem falando, pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. E João, ele completa aqui falando, pois não vim, palavra do Senhor Jesus, pois não vim julgar o mundo, mas para salvá-lo. Avançando um pouco mais, no número 4 nos fala a respeito, Deus te tira da tristeza para te dar alegria. Deus te tira da tristeza para te dar alegria. Se você parar e começar a ler este salmo em casa, esse salmo de número 30, parar depois em casa, ler este salmo, pega essa folha e vai vendo palavra por palavra, todas as palavras que estão aqui, quando remete você para o versículo, quando encaminha ou leva você para o versículo, você vai ver que, fazendo uma comparação com a sua vida, o que Deus pode fazer por você, Deus pode fazer por cada um de nós. Até porque aqui é um salmo de gratidão, é um salmo que Davi está comemorando, agradecendo a Deus. É um salmo de comemoração por tudo quanto Deus tinha feito na vida dele. Então no número 4, Deus te tira da tristeza para te dar a alegria. E aí no número 5, o versículo que nós já lemos, o choro pode persistir uma noite, em outra tradução pode durar uma noite, mas a alegria, dependendo da tradução, vem pela manhã. Mas aqui fala, o choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Às vezes você vai dormir super, hiper entristecido. Mas pela manhã você é surpreendido com uma resposta. Pode ser uma resposta do seu patrão, pode ser uma resposta da sua esposa ou do seu esposo, pode ser uma resposta da parte de Deus. Da parte de Deus você vai se deitar, sabe, assim, triste, mas no outro dia,
E precisamos entender também aqui, quando fala que o choro pode durar uma noite e a alegria vir pela manhã, não quer dizer que literalmente acontece isso. Pode até acontecer, porque Deus é Deus. Deus é Deus. Mas não quer dizer que vai... Não, mas Deus falou que o choro pode durar uma noite. Então hoje à noite eu estou chorando, mas a alegria vai vir amanhã de manhã, amanhã pela manhã. Pode acontecer, porque Deus é Deus. Mas Ele faz tudo dentro do tempo dEle. Dentro do tempo dEle. Então Deus te tira da tristeza para te dar a alegria. Agora, Deus te tira da tristeza e quer te dar a alegria. Mas se você só quer viver naquele estilo de vida, vai ser difícil a alegria chegar. Vai ser muito difícil, irmãos, a alegria chegar. Jesus falou, nós lemos ainda há pouco, que Jesus não veio para condenar o mundo, mas veio para salvar. Mas será que toda a humanidade aceitou Jesus como Salvador? Não. Então vamos trazer para nossas próprias vidas, fazer uma introspecção, trazer para dentro de nós mesmos e ver assim, essa tristeza está na minha vida. Agora, o que eu estou fazendo para que essa tristeza saia? O que eu estou fazendo para que essa tristeza saia? Eu estou cooperando, permitindo que Deus haja na minha vida, venha agir na minha vida, esteja agindo na minha vida. Mas Davi, ele permitiu que Deus trabalhasse na vida dele. E Deus quer que nós também venhamos a reconhecer que Ele pode trazer a alegria de volta para nossas vidas. Esse momento triste pode ser, igual eu falei, pode ser um momento, pode ser um curto espaço de tempo. Se pararmos para analisarmos, de repente, se fôssemos contabilizar, tá? Quantos anos você tem, quantos meses até você chegar à idade que você tem, e se fôssemos multiplicar isso, esses meses, todos esses anos, por dias, será que milhares de dias, será que só foram tristeza na tua vida? Será que não teve alegria? Eu creio que teve alegria, ou alegrias, mais alegria do que tristeza, mais alegria do que tristeza. Eu creio perfeitamente nisto, que você teve mais alegria na sua vida do que tristeza. Deus te tira da tristeza para te dar a alegria, mas eu tenho que permitir que Deus venha agir na minha vida. Eu tenho que andar em conformidade com a vontade de Deus. Eu não posso, sabe? Não, está desse jeito, eu não vou ceder, e tem que ser desse jeito aqui. Se não for desse jeito aqui, não adianta. Irmãos, alegria, vai ser difícil da alegria chegar. Alguém tem que ceder, alguém precisa ceder, Estou falando no trabalho, estou falando dentro de casa, estou falando a nível de igreja, a nível espiritual. Eu preciso ceder. Eu preciso demonstrar que eu sou também uma pessoa frágil. Eu preciso demonstrar que eu sou uma pessoa ensinável. Eu preciso demonstrar que eu sou uma pessoa humilde. Aí a alegria chega. E aí, conforme nós já lemos, o choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. No número 5, nós já estamos praticamente fechando. No número 5, Deus te tira da instabilidade para te dar estabilidade. Deus te tira da instabilidade para te dar estabilidade. Quando que eu sou uma pessoa instável? É quando eu não estou centrado. Pastor, o senhor é quadrado. É melhor ser quadrado do que ser redondo. O quadrado vai para qualquer lado. É isso? O redondo ele vai para qualquer lado. Para onde o vento soprar, o quadrado ele se firma. Coloca uma bola de soprar, né?
o pessoal chama de bexiga, coloca uma bexiga cheia e um dado ali, ele vai ficar parado, vem um ventinho e está parado, a bexiga vai embora. Então quando Deus te tira da instabilidade, é porque Ele quer te dar uma segurança nele, criar raiz, firmar raiz mesmo, para te dar estabilidade. E aí essa estabilidade, irmão, quando você consegue essa estabilidade, dificilmente alguém te tira do sério, dificilmente alguém vai tirar você do sério. Você pode ficar assim um pouco difícil de você engolir aquilo, mas quando você sai dessa situação estável, é o que a outra pessoa está querendo que aconteça contigo, que você entre numa instabilidade. Mas quando você se mantém, quem fica com raiva é a outra pessoa, Eu já falei por diversas vezes aqui que ninguém consegue te aborrecer sem o teu consentimento. Ninguém consegue aborrecer você sem o teu consentimento. No versículo 6 e versículo 7 nos diz assim, quando me senti seguro, disse, jamais serei abalado. Olha só, quando me senti seguro, disse, jamais serei abalado. Quando me senti seguro. Você precisa dessa segurança, nós precisamos dessa segurança. Jamais serei abalado. Senhor, o teu favor deste-me firmeza e estabilidade. O seu favor deste-me firmeza e estabilidade. O que mais acontece hoje em dia é a pessoa querer tirar você do sério. Deus do céu, você está querendo dormir e aquele som alto do lado da tua casa, e aquele sujeito pensando que sabe cantar, pega o microfone e fica naquele karaokê, e você querendo dormir, num domingo já meia-noite alguma coisa, 1h da manhã, 2h da manhã, aí você fica assim, eu vou lá, é a vontade. Mas o que as pessoas querem? Querem que você vá mesmo lá. Aí pronto, gerou a confusão. Isso às vezes quando acontece lá perto de casa, eu falo com a minha esposa, eu falo assim, é domingo, deixa eles. Você não vai ficar a semana inteira. Bota um abafador de ruído, um protetor auricular e vamos dormir, pô. Vai dormir, fecha tudo, fecha a porta do banheiro, fecha o basculhante, fecha tudo, vamos dormir. Deixa, mas tem aquele vizinho que bota o som, ao invés dele querer escutar, ele quer que você ouça, Então, Deus te tira, aliás, voltando aqui o versículo, quando me senti seguro, disse, jamais serei abalado. Senhor, com teu favor, deste-me firmeza e estabilidade. Aí no número 6, nos diz dessa forma, Deus te tira da prostração para te dar celebração. Deus te tira da prostração para te dar celebração. Isso tudo dentro do Salmo de número 30. Quando Davi escreveu este salmo aqui, um salmo de comemoração, agradecendo a Deus por tudo quanto Deus tinha feito por ele, estava fazendo por ele. E no versículo de número 11 fala, mudaste o meu pranto em dança. Por que ele fala que mudaste o meu pranto em dança? Porque Davi estava entristecido porque a arca do Senhor tinha sido levada. E agora a arca do Senhor, ele estava de posse da arca do Senhor, estava entrando na cidade com a arca. E é o momento que eu falei que ele entra dançando, mudaste o meu pranto em dança. Mudaste meu pranto em dança. Lembra da situação de Ana, quando Ana está orando e o sacerdote fala assim, nessa hora você já está bêbada? Então às vezes tem situações que pessoas se aproximam de nós e nos vê cantando, nos vê fazendo assim, dando glória a Deus, e a pessoa fala assim, não está bem não, não está bem não. Você está glorificando a Deus. Estás tremendo, Senhor.
As pessoas olham, não entendem, elas não entendem. Mudaste o meu pranto em dança. Quando você reconhece que Deus está fazendo alguma coisa por você, que fez alguma coisa por você. Mudaste o meu pranto em dança. Davi ia dançando. Eu coloquei aqui apenas um resumo, eu coloquei aqui apenas uma síntese, ok? E mudaste o meu pranto em dança. Davi estava entrando, dançando, glorificando ao Senhor. É isso que às vezes as pessoas não entendem. Lá na tua casa, no trabalho, na rua, vê você dentro do carro, assim com os vidros fechados, um ar-condicionado, e você falando assim, você fala assim, está falando sozinho, tá maluco, e você agradecendo a Deus, louvando a Deus, orando a Deus naquele momento, que o trânsito está parado, e você está ali falando com Deus. Então mudaste o meu pranto em dança. Davi estava super alegre. No número 7, Deus te tira da murmuração para te dar gratidão. Deus te tira da murmuração. A pior coisa que possa existir é você estar ao lado de uma pessoa que só vive murmurando. Meu Deus do céu. Isso é dentro de casa, no trabalho, na fila do banco, principalmente na fila dos idosos. Quanta murmuração. Você fica ali, é só o pessoal reclamando, essa fila não anda, esse caixa é mole, não sei o que. Então Deus te tira da murmuração. Às vezes em casa a mulher fica murmurando o tempo todo, o marido fica murmurando o tempo todo, o filho fica murmurando o tempo todo, e Deus te tira da murmuração para te dar gratidão. Vamos parar um pouco de murmurar. Nós sabemos lá da história do povo quando saiu do Egito, estava no meio do deserto, o que Deus fez pelo povo, mas mesmo assim aquele povo estava murmurando. Estamos com sede, Deus dava água. Estamos com fome, Deus mandava um maná. Queremos carne, Deus mandava as cordonizes, mas mesmo assim murmuravam. E às vezes nós estamos debaixo do mesmo teto. Irmão, se só tem um ovo para 2, você e sua esposa, frita aquele ovo e reparte bem fritinho, a ponto da gema ficar bem, e reparte, mas não fica murmurando não. Que tipo de vida? Come você esse negócio, come você esse ovo, agradece a Deus, agradeça ao Senhor, mas não murmure não fique murmurando. A empresa me tirou 30% do salário, miserável esse patrão, dono dessa empresa, eu quero mais é que essa empresa venha a falir. Se a empresa falir, aí você não perde mais, você vai ficar com 70, você vai ficar sem nada, Tem pessoas que não sabem agradecer a Deus, tem pessoas que não são gratas a Deus, mas vivem murmurando, e é triste estar ao lado de alguém que só vive murmurando. Então Deus te tira da murmuração para te dar gratidão. E aí no versículo de número 12, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale, Senhor, meu Deus, eu te darei graças para sempre, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale, Senhor, meu Deus, eu te darei graças para sempre, Está difícil hoje? Agradeça o Senhor. Só tem arroz, feijão e farinha. É difícil acontecer, mas pode acontecer. Só tem arroz, feijão e farinha. Pare para agradecer ao Senhor. Os discípulos não tinham nada. Ali no Sermão do Monte, em Mateus, vai do capítulo 5 ao capítulo de número 7, eles não tinham nada para comer. E de repente surgiu pão e peixe. Mas o que é isso, essa quantidade de pão e de peixe para essa multidão que nós temos aqui? A palavra não diz que o Senhor deu graças ao Senhor, agradeceu ao Pai. Ainda sobraram 12 cestos. Então seja grato ao Senhor, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Senhor, meu Deus, eu te darei graças para sempre. Então agradeço ao Senhor em todos os momentos, em todas as situações. No Salmo 23, versículo número 4, eu estou falando que está terminando e a hora está passando, mas vamos lá, rapidinho. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me protegem. Então o salmista está falando aqui,
independentemente da situação que ele esteja passando. A tua vara e teu cajado me protegem. Poderíamos discorrer um pouco mais sobre esse salmo, esse versículo aqui, mas vamos caminhar por causa do nosso tempo. Existe saída, tem solução, sim. Existe saída, tem solução, sim. Pastor, não tem mais jeito. Quando você fala que não tem mais jeito, você está dizendo que não existe um Deus que seja capaz de reverter este quadro. Você está dizendo que não existe um Deus que seja capaz de reverter este quadro. Existe saída, tem solução, sim. Deus é capaz de mudar essa situação na tua vida, na tua família. Em Apocalipse capítulo 22, versículo de número 17, nos diz assim, ó: vem, quem tiver sede, venha, e quem quiser, beba de graça da água da vida. O Senhor, Ele quer mudar toda a situação da nossa vida, mas é necessário que eu vá até Ele, que eu me entregue a Ele. Ah, mas eu já sou crente. Tudo bem, você já é um crente, você já é salvo, mas mudou alguma coisa dentro de você? Você mudou porque você agora é uma pessoa salva. Mas será que esse Espírito que habita em você, ele é o senhorio ou inquilino? Ele é o senhorio ou inquilino? Ele é o dono da casa? Ele é o dono da casa ou você alugou a casa para ele? Vem, quem tiver sede, venha, e quem quiser, beba de graça da água da vida. Se eu quero mudança, eu preciso parar, escutar, que é o mais difícil para o ser humano, é parar e escutar. A pessoa gosta muito de falar, parece que foi programada para falar. Parece que tem duas bocas e uma orelha. Só foi programada para falar. Mas não para ouvir. Quando você vai dar uma palavra, a pessoa é difícil, irmãos. É difícil de Deus agir. E aí, fechando, Mateus 19, versículo 21, parte B, nos diz assim: venha e siga-me. Olha que palavra maravilhosa do Senhor Jesus. Venha e siga-me. Então Davi, quando ele escreve este salmo de comemoração, contextualizando, trazendo para os nossos dias, Jesus está falando assim, ó: venha e siga-me, que eu farei tudo isso na sua vida. Eu posso fazer tudo isso por você. Mas venha e siga-me. Ele não falou assim, só venha. Você vem. Aí ele prossegue e você fica. Ele fala, venha e siga-me. Aceitei a Jesus. Pronto, acabou. Aceitei a Jesus, acabou. E agora? O Senhor pretende que eu faça mais alguma coisa, mas eu não vou seguir o Senhor Jesus. Quantos discípulos Jesus tinha? Apóstolos, sabemos, foram 12. Mas discípulos, será que todas as pessoas que ouviram o Senhor Jesus ali no Sermão do Monte se tornaram discípulos dele? Eu creio que não. De repente até creram no Messias, mas não seguiram Jesus. E às vezes isso pode acontecer também dentro da igreja, precisamos tomar muito cuidado. Jesus falou, venha e siga-me. Vós sereis meus discípulos, se fizerdes o que eu vos mando. Não é o que você quer fazer. O que eu vos mando. Antes de nós fecharmos aqui para entrarmos na parte dos dízimos, eu gosto muito de falar a respeito disto. De repente algumas pessoas podem até não entender. É louvável você vir para aqui, para a igreja, passar o dia inteiro na igreja, lavando esses vidros, limpando esse chão, varrendo esse quintal. Isso é magnífico. Mas Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado, o que está aqui dentro? Por que eu estou fazendo? Por que você está fazendo isso?
Por que você está fazendo isso? Será que a limpeza na igreja, será que eu vir para a igreja, isso está me servindo como terapia para sair de casa? Está me servindo como terapia? Eu preciso analisar isso. Mas eu estou fazendo isso por amor, não por terapia. Enquanto eu estou trabalhando, não estou pensando lá em casa, nos problemas lá de casa, nos problemas do trabalho, nos problemas... Blá, blá, blá. Não é isso que o Senhor quer. Venha e siga-me. Alguns seguiram Jesus. João Batista falou assim: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João foi um deles. Esse João foi um deles. Foi seguir Jesus, foi atrás de Jesus. Foi atrás de Jesus. Largou tudo, sua vida profissional, que ele era pescador também, morava em Betsaida, pescador, largou de seguir o Jesus. Siga-me. É isso que o Senhor quer fazer com as nossas vidas. Ele pode fazer em nossa vida. E que você também possa escrever um salmo de comemoração. Você possa escrever um salmo de comemoração. Colocar num papel, pega um caderno, que é difícil. Isso é principalmente o homem. Ter um diário. Antigamente as meninas até tinham diário, as meninas de 15 anos. Hoje em dia algumas irmãs até de repente têm um diário. Mas pega um papel e começa a escrever as bênçãos que Deus já tem te dado, as bênçãos que Deus tem realizado na sua vida. Coloque ali, os agradecimentos. Amém, irmãos? Vamos orar e em seguida vamos pedir já para o Alan se preparar, Levítico 27 e 30, mas antes vamos orar ao Senhor. Senhor, muito obrigado por mais esta noite. Muito obrigado ao Senhor pelo que o teu servo Davi deixou registrado para cada um de nós, ó Senhor Deus. Este salmo de comemoração, ó Senhor Deus. Este salmo, ó Senhor Deus, demonstrando, ó Senhor Deus, o que tu fizeste na vida dele, ó Senhor Deus. E como forma de gratidão, ó Senhor Deus, ele escreve este salmo, ó Senhor Deus. Que possamos escrever também, ó Senhor Deus. Escrever também tudo quanto tens feito em nossas vidas, ó Senhor Deus. E colocarmos ali as coisas boas, as coisas maravilhosas que tens feito por cada um de nós. Não a partir de hoje, ó Senhor Deus, mas tudo que já tens feito pela nossa vida, tudo quanto fizeste por cada um de nós, ó Senhor Deus. Muito obrigado, ó Senhor, pela vida do teu filho e pela vida da tua filha. E em nome por amor de Cristo Jesus, eu quero te pedir, conforme o salmista falou aqui, ó Senhor, que o choro pode durar uma noite, ó Senhor Deus. Que o choro da tua serva, que o choro do teu servo, ó Senhor Deus, possa durar uma noite, ter um curto espaço de tempo, ó Senhor, para que logo venha a alegria, ó Senhor. Nós te agradecemos e te pedimos por cada família aqui representada nesta noite. Te pedimos, ó Senhor, por cada um dos enfermos, ó Senhor Deus, que os teus servos conhecem e temos orado, ó Senhor Deus, por eles. Te pedimos pelos aniversariantes também, ó Senhor Deus, de ontem, os 2 de hoje, ó Senhor Deus. Vida longa para eles, alegria no coração, ó Senhor Deus, que eles alcancem os objetivos traçados por Ti, ó Senhor. Nós te agradecemos e te suplicamos em o nome por amor de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém, Jesus.